Fala aí pessoal, beleza? Aqui é Adriano, estamos gravando aí mais um vídeo. O tema aqui é o seguinte: a gente vai fazer a manutenção desse filtro soft, esse filtro Electrolux, um filtro purificador de água, né, da Electrolux, eletrônico. Tá com problema, ele não tá gelando, né, e tá com a ventoinha disparada, né. Vou até ligar aqui para vocês verem. Isso aqui é do meu uso doméstico. Isso é típico, né, de filtro eletrônico. Ó, ele acende, obedece os comandos. Vou colocar aqui um copo aqui para fazer o acionamento aqui dele. Funciona todos os comandos, menos água gelada. Tá com aviso aqui de substituição do filtro. Isso aqui já vou, assim, depois dessa manutenção já vou fazer, né? E aí vou dar início aqui a essa manutenção. Então, deixa eu desligar ele aqui. O que acontece? Vou tentar virar aqui. Pra não cair tudo aqui. Ele suja muito, né? Esse aqui, ó, é o modelo PE11B. Tá aí a numeração. Aqui tá sendo a tensão de 220, 70 watts, né? Eu já até tinha tirado o cooler aqui. Aqui tá. Aí vamos fazer a substituição aqui da Peltier e do sensor de temperatura, que ele fica logo aqui do lado aqui. Se eu não me engano é desse lado aqui ou então do lado direito. Aí é só desconectar essa peça aqui para tirar aqui da mangueira. Aí tirar a tampinha do dreno para sair toda a água, né? Fazer a higienização, né, do gabinete de água depois disso. E fazer uma limpeza mais ou menos aqui para poder ficar melhor aqui na dissipação, né? Aqui só precisa de quais as ferramentas. Particularmente eu trabalho com multímetro. Ele tem a escala aqui de continuidade, né? Tem as escalas mais usadas, né? E também costuma trabalhar com esse aparelhozinho aqui, né? Que nada mais é do que um termômetro para medir a temperatura, né? Pasta térmica para poder fazer a troca, a substituição da pasta térmica lá. Quando trocar a Peltier, passar a pasta. E aí vamos seguir no vídeo. Beleza, pessoal, aqui agora continuando. Já fiz o dreno aqui da... Isso aqui é só aperta. Essa aqui é a tampinha, né? Que fica aqui nessa parte. Onde a gente tira para fazer a higienização do filtro, do purificador. Essa é a tampa aqui mais suja, né? Já tá limpa. Essa é a coletura de baixo. E agora eu vou fazer a remoção aqui da placa Peltier. E fazer a substituição do sensor, né? Mas antes disso aqui, vamos fazer uns testes aqui. Então, pessoal, continuando o vídeo, tá aqui a carcaça, as carcaças aí do filtro. Deu uma limpada aí mais ou menos, pessoal, só mesmo pra não deixar, porque suja muito esses filtros por conta do cooler, né? Que ele puxa muita sujeira pra dentro. E aí acumula, ó. Tirar esse defletor aqui fora, dar uma lavada nele, né, para ficar beleza. A plaquinha dele lá tá beleza, e tem a fonte dele que é separada ali, ó. Aí tem um danadinho aqui, ó, que é o do maior dos... Eu digo que 80% dos casos o problema mais é nele. Ele costuma dar muito problema. Quando ele dá problema, danifica a placa Peltier.
E aí o que acontece? Ela não consegue controlar a voltagem, diminuir quando está mais gelada a água, diminuir a ponto de só manter gelada, né? E aí ela fica trabalhando na alta direto, mandando 12 volts, que está aqui conectado, ó. Eu vou conectar aqui na tomada, pra vocês verem. Eu tô sozinho aqui, deixa eu ver aqui se eu boto aqui. Vou botar aqui. Ó. E ele fica assim direto, ó. Torando aí na alta aí, ó. Mais de 12 volts, que é a tensão normal dele. 12.7, 12 ponto tanto. E ó, ele não tá mais gelando, né, que danificou a placa Peltier. Justo que é esse carinha aqui, ó. Esse aqui provavelmente é o original dele. Aí eu vou tirar ele aqui pra gente testar ele fora. Muito bem, pessoal, agora vamos fazer o teste aqui. Ó, a água aqui ela tá com 3.6, 3.7 graus positivo, né? Então tá bem geladinha. A gente vai testar aqui com o sensor de temperatura aqui do filtro, ó, que fica lá na cuba, ok? Aí a gente faz o teste para ver se ele dá alguma alteração lá na ventoinha, ó. Não acontece nada, tá vendo? Tira. Coloquei de novo. Ó, a temperatura lá, ó, 3 graus. Que tá medindo aqui no copo, tá vendo? Talvez de 14 graus para baixo ela marcava e já caía a temperatura aqui, não tá acontecendo nada. Tá vendo? Defeito no sensor. E aí o que acontece? Aí por conta desse defeito, fica trabalhando direto, ela manda 12 volts o tempo todo. E aí a pastilha Peltier não aguenta e queima. Se trocar, é a pastilha Peltier. Aí você vai lá, troca, não resolve o problema. Começa a gelar, aí a ventoinha não diminui, né? Porque o sensor não está lendo a temperatura. E como vocês podem ver, ó, deixa eu ver se dá para focar aqui, ó. Tá vendo como é que ele é parecido com o diodo Zen. Aí ele fica lá dentro com massa dissipadora, entendeu? E aí tem que passar uma colinha quente, ó, para poder segurar ele para ele não sair do lugar. Aí substitui-se pelo, eu já trouxe aqui, ó, o sensor de temperatura e a plaquinha Peltier. Aqui, ó. Aqui é o sensor da CP, que também é um sensor muito bom. E a plaquinha Peltier dela, isso aqui, ó, quer dizer o que? Vamos simplificar. Aqui, ó, 12.7 volts, a faixa de serviço dela. E 0,6 é a amperagem dela. E essa parte aqui, onde está com o número, é a parte onde esfria. E a parte que esquenta é essa parte que está limpa. Aí a gente vai te desmontar ali, onde fica ela. Desmontar, fazer a limpeza, passar a pasta térmica e remontar novamente. Eu, pelo menos em geladeira, quando eu vou fazer também o conserto de geladeira, eu faço esse tipo de procedimento. Eu gosto de medir com o termômetro, para saber como que está na parte de baixo do refrigerador e no freezer como é que está a temperatura. Porque aí eu vou saber com mais precisão o que está acontecendo na geladeira. E da mesma forma é no filtro purificador. Ele tem essa luz aqui, isso aqui com essa chavinha aqui, a gente reseta ele, que é o aviso de troca de vela, né? Aí resetando ele aqui, aí apaga. Aí eu só vou trocar, quando eu trocar a vela é que eu vou
fazer o reset lá, para poder funcionar normalmente. Agora eu vou fazer a desmontagem aqui e a gente vai continuar o vídeo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Ó, aqui, filtro ligado. Ó, o sensor tá aqui fora, o sensor original. Esse é o original Electrolux. Pessoal, olha só que curioso, o da Electrolux, ele é 10K, né? Então, vocês podem muito bem, se caso não encontrar o de 10K da Electrolux, esse aqui, ó, da Latina, também é o mesmo, ó, serve. E o conector é o mesmo, entendeu? Olha o código dele aí. Sensor de campo, Alto Latina. Já conectei ele lá na placa. Olha ele aqui, ó. Ó, como é que é ele, ó. Ele já é um pouquinho diferente, ó. Mas tem o mesmo princípio. Aí você vê que a ventoinha tá trabalhando na alta. E aqui marcando 12 volts. Aí agora eu vou inserir aqui agora no copo. Ele tá marcando aqui 7 graus. 7, 10 graus, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó. Coloquei. Na hora que coloca, ó, ela já diminui na hora. Tá vendo? Tirou. Ele vai aumentando a tensão, ó. Tá vendo? Aumentou de novo. Aí na hora que eu colocar lá, coloquei, ele abaixa na hora, ó. A leitura dele é bem rápida. É muito bom. E aí agora, sensor, coloco ele de novo no lugar lá, deixo ele bem fixo lá. Troco a peltier, encho ele de água, faço a higienização interna dele, né? Com água sanitária, com água quente. Faço enxágue, vários enxágues, né? Para sair água bem limpa, para não ficar nenhum gosto na água também. Coloco ele de água, remonto e tá feito o serviço, o reparo. Pronto, pessoal, agora tá montado. Lembrando que o cooler, ele tem uma setinha aqui, ó, que é no sentido, deixa eu ver se dá para focar aqui, olha, no sentido entrando o ar por aqui, passando por dentro dela e jogando para fora. Ela não pode jogar lá para dentro, tem que jogar para fora. E aqui é o lugar onde está o sensor, foi instalado. Tem esse, pessoal, o sensor da Latina, ele é mais largo que o sensor original da Electrolux. Então tem que abrir com a chavinha de fenda média, um pouquinho mais grosso que o sensor, né? Abrir a cavidade um pouquinho para poder encher com essa massa dissipadora e colocar o sensor lá dentro, firma ele e fixa com uma fita ou uma cola quente. Esse branco aí é a massa dissipadora. Então tá aí feito o reparo. Então, o que a gente fez de serviço aqui nele? Problema no sensor. O sensor é esse aqui, o original. Deixa eu ver se dá para focar aqui. É esse aqui o sensor, o original dele, da Electrolux, né? Ele vem com a cola quente aqui, ó, que vem vedado. Entendeu? Ó. E a placa Peltier. Por sinal é a mesma, né? Ela já foi trocada. Já tem aqui uma etiqueta aqui do lado. Ela já não era mais a original dele. Provavelmente trocaram só a placa Peltier e durou pouco tempo, né? Que eu comprei ele já usado. Esse purificador. E aí acabou que não durou muito. E esse aí foi o reparo, ó. Duas pecinhas. Sabendo, é claro, fazer os testes, né? Agora eu vou remontá-lo novamente. Montar essas carcaças aí, que eu acho que não tem necessidade de mostrar isso. Porque tem muito vídeo aí mostrando como é que tira essas cascas.
naquela parte de cima ali, tem-se a colocação dessa placa aqui. Ver se dá para focar. Que é o reset, né? Daqui da luz indicadora da troca do filtro. Só que eu, como não estou trocando agora, que o filtro dela, eu só uso esse original. Então eu não encontrei aqui em Brasília. Nós estamos falando aqui na data do dia 11/8 de 2026. E aí eu não encontrei do mesmo, desse original. Aí eu vou pedir pela internet, né? Para poder fazer a troca com esse filtro original da Electrolux. E aí é só fazer a remontagem aqui. Vou fazer a limpeza interna dele. E aí fazer bastante enxágue com água quente, né? E depois enxaguar com água fria. Água temperatura ambiente. E aí vou colocar em teste. E amanhã tem que estar gelado. Aí amanhã eu vou medir a temperatura da água. Para ver se está satisfatório. Que é para tirar o veredito. E segue o vídeo. Beleza, pessoal. Estamos aí. Finalizado aqui já a manutenção do purificador de água da Electrolux. Coloquei agora um pouquinho de quiboa aqui nesse recipiente aqui, né? Que é através daqui que a gente faz a sanitização. Agora falta só botar a vela ali no lugar. Já está todo montado praticamente, né? Eu deixo só esse tampinha de silicone aqui, porque eu ainda vou colocar a água quente, pessoal. Estou fervendo aqui para poder fazer o enxágue da água quente. Para poder fazer a limpeza lá do reservatório lá interno, né? E aí tem essa travinha aqui, ó. Essas duas tampinhas e essa travinha. Após, na hora que encaixar a mangueira aqui, ela vai... Essa travinha aqui, ó, ela vai ceder um pouco para frente. E aí é onde encaixa aquela travinha azul. Que é essa aqui, ó. Aí depois que encaixar a mangueirinha branca, você vai encaixar ela aqui, ó. Dessa forma. Até ela travar. Pressiona e ela trava. Beleza? E tem essa tampinha aqui. Não é só ela que ela vai fazer a vedação aqui da saída do reservatório, né? Porque ela só é feita para fazer esse tipo de serviço quando a gente vai fazer manutenção ou fazer a limpeza, a higienização, né? E fazer o esgotamento da água para poder fazer a manutenção elétrica, né, do equipamento. Ele tem um filtrozinho aqui, eu nunca tinha reparado, mas ele tinha um filtro aqui. Vou ver se eu encontro depois para poder colocar, né, para não ficar entrando muita sujeira aqui dentro, porque o ventilador vai puxar por aqui e vai jogar por essa peça aqui, né, por lado de fora. Esse aqui, como já mencionado, né, é o PR11B da Electrolux. Muito bom equipamento, de fácil manutenção, de custo muito baixo. Vale a pena, né, o investimento. Como eu venho com outros vídeos aqui, eu faço serviço aqui também para clientes, né, que eu sou técnico em eletrônica, já formado há um bom tempo, mas desde criança, né, eu já tinha essa vocação. Aí aprendi também manutenção automotiva e tudo mais. E eu entendo assim, pessoal, tudo que a gente sabe, que a gente vai aprendendo ao longo da vida, a gente deve repassar adiante. Porque emprego tem para todo mundo, trabalho tem para todo mundo, nunca vai faltar. E eu acho que o princípio básico do ser humano é tudo que aprender, a gente repassar adiante. E é isso aí. Eu vou aguardar a água ali entrar em fervura, né? Para poder fazer o enxágue aqui da peça, do equipamento, para colocar água por aqui e fazer com que ela saia por aqui, ó. Aí eu vou colocar ela aqui em cima da pia para ela escorrer aqui dentro.
E aí, depois que terminar, aí eu vou completar com água. Já tem uma parte da água já filtrada, né? Eu vou completar com água filtrada para não ligar ele sem a água. Porque ligar ele seco, pessoal, já vai dar problema. É perigoso estragar a placa antes mesmo de começar a usar, beleza? Aí certificado que isso aqui vai estar tampado. Aí primeiro, antes de ligar na tomada, né? A gente que é técnico, a gente faz o teste rapidamente e já desliga. Mas pro pessoal que vai esgotar por ali e às vezes não tiver muita habilidade, fechou a tampa lá, depois do esgotamento, que ele tivesse completamente seco, não ligue na tomada, coloque água filtrada ou água mineral aqui primeiro, nesse reservatório, troque o filtro, aqui é o acionamento de reset do filtro, né? Quando ele acende essa luzinha vermelha aqui, depois que já está com a vela nova, todo mundo já sabe, né? Você liga a água natural, não liga fria nem gelada. Liga a água natural, deixa correr uns 3, 4, 5 litros, se preciso for até 10 litros. Até você certificar que você colocou na jarra branca, a água está completamente branca. E aí está feito a ativação do carvão da vela. E a limpeza do reservatório, fazendo dessa forma com água quente. Eu particularmente faço com água quente. Banho com água quente, deixo escorrer lá um bom tempo, cerca de 1 litro de água quente, deixo correr aí, boto um pouquinho de quiboa, enxago bastante aí com água quente e depois eu vou com a água fria, água temperatura ambiente, para terminar de fazer o enxágue e resfriamento, né? E aí vou completar com água mineral, fecho aqui com essa tampa, que essa tampinha aqui ela tem uma travinha, ó. Olha lá como é que é. Aí você vai encaixar ela, encaixa aqui, ó, lá no buraquinho, onde tem a borracha. Você pressiona ela um pouquinho e gira. Ela vai entrar um pouquinho assim, aí você vai apertar ela e girar. Até essa setinha aqui chegar aqui no cadeadinho, ó. Ela mexe pouquinha coisa. Ela só é chatinha para você tirar ela, porque ó, a rampinha aqui é muito quadrada aqui, a subida, né, da trava aqui. Então por isso que ela é meio chatinha para tirar. E é isso aí. Eu vou mostrar aqui como é que faz o enxágue da água. Bem, aqui a água já está quente, começou a ferver aqui, ó. Já está no ponto de colocar um pouquinho aqui. Colocou lá, ela vai descendo aos pouquinhos. Deixa ela agir um pouco. Ela tem um suspiro lá que deixa a água descer, né? Prontinho, pessoal, tá aí já em funcionamento o purificador de água refrigerado, né, com água fria da Electrolux. A mangueira devidamente instalada, funcionando. Agora é só aguardar aí pelo menos de 3 a 4 horas, né, para poder fazer a medida da temperatura da água. Eu terminei isso aqui já por volta de 22 horas, quase 23 horas. Aí fiz a limpeza completa dele, né? Tá tudo limpinho, renovado. Dá para utilizar aí novamente, né? Se vocês gostaram aí, dá um like aí. Vai ajudando aí no canal, né? Que Deus ilumine o caminho de todos, que cubra de conhecimentos, né?
todos vocês aí que estiver assistindo e repassando adiante esse vídeo. Tá ok, pessoal? E é isso aí. Um grande abraço a todos. Muito bem, agora passado já um certo tempo, estão vendo aqui a temperatura, né? Vamos botar aqui o copo de água e ver quanto que vai dar aqui a temperatura de água do filtro, né? A água tá gelada. Vamos ver aqui agora quanto que dá. Tá dando isso aqui, 20 graus, né? Vou colocar lá. Dando 12 graus. Tá bom, tá dentro da média. Funcionando, gelando. Fala aí, pessoal, beleza? Estamos aqui, ó. A água aqui do bebedouro tá marcando aqui, ó, 11,3 graus. Geladinho, geladinho. Chega a estar até assim um pouco fumaçando aqui o copo. E aí tá aí o filtro reparado, pronto para uso. Um detalhe, pessoal, é que atrás deles, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Deixa eu ver se dá para ver aqui, pessoal. Lá eu tive que colocar uma espécie, uma fita térmica, uma fita tipo uma fita adesiva, uma fita alumínio, em volta ali do cooler, para ela direcionar para sair o ar só nessa base aqui, ó, o ar quente. E o ar mais fresco, ela vai entrar por aqui para ajudar a dissipar e o cooler tirar para fora, entendeu? Aí eu fiz essa separação aí, que ele estava sem esse defletor, que sem isso aí também não resolve nada, né? E aí tá aí o filtro reparado, água geladinha, funcionando 100%. Essa é a água gelada, né? Ó, marcando 11,8. Água geladinha. Deixa eu ver aqui agora nessa aqui que diz que é só fria. Medir aqui pra ver. Aqui tá em temperatura 19 e a água que tá só fria, ela marca 20 graus, ó. Tá vendo? Com o sensor aqui dentro. A água, temperatura ambiente, vamos ver aqui quanto que mede, né? Já é uma diferença já, né? Vou botar 27 graus. A água, temperatura ambiente. Então é isso aí. Problema resolvido, problema barato. Uma coisa que eu notei, pessoal, é o seguinte: se vocês usarem, deixa eu ver aqui, só pausar aqui rapidinho. Aí, pessoal, eu encontrei aqui, ó, eu fiquei estudando esses termosensor desses filtros eletrônicos e eu encontrei essa opção aqui, que se caso o pessoal aí quer economizar, esse sensorzinho aqui, eu encontrei ele aqui em Brasília, nas casas eletrônicas. Ele é um sensor NTC, é um termissor.
O valor dele é de 10K. Ele é facilmente encontrado, né, nessas grandes eletrônicas. E aí o que eu faço? Eu não fiquei satisfeito com o que eu comprei que eu tinha mostrado aí um pouco antes, né, nesse mesmo vídeo. E aí, como esse aqui ele é pequenininho, ele é mais ou menos 1 milímetro, se eu não me engano. Ele é pouco mais que um caroço de arroz. Você corta o outro sensor com defeito, né? Tira, pega aqueles isolante térmico. Você pode colocar um em cada perna. Você corta ele aqui para não ficar muito comprido. Solda o fio bem próximo. Aqui, ó, cuidado para não chegar muito aqui próximo a ele, para poder não danificar, né? Que ele é sensível. E aí você faz o isolamento e coloca ele junto com a pasta térmica lá dentro do alojamento, onde eu mostrei lá um pouco antes aqui. E aí, pessoal, aqui é batata, não tem erro. Aí faz a limpeza, verifica o cooler se está funcionando corretamente, verifica a tensão, faz o teste antes mesmo de pôr o filtro em funcionamento. Se ele estiver sem água, você só liga, faz o teste com um copo com água gelada. Ele reduziu a tensão e reduziu o cooler, a velocidade do cooler, tá ok. Tirou, voltou para a temperatura ambiente, ele volta a mandar os 12,7 volts, 12 volts e meio. E aí é sinal que está funcionando corretamente, entendeu? Olha, uma pecinha barata, 90 centavos. Aí você vai comprar lá no Mercado Livre. O sensor é 25, 19, 50 reais. Aí lá vai mais 20 e tantos reais de frete. Olha por quanto é que vai sair, né? É uma pecinha dessa aqui, ó, 90 centavos, galera. Fica esperto aí, que é uma solução tão fácil. Há alguns anos atrás a gente comprava um purificador desse. Ó, era cerca de 500, 600 reais. Hoje em dia, você vai comprar, tá na casa aí dos 800 reais, 1000 reais. Tem loja que tá vendendo até mais que isso aí. Tá comparado ao preço de um IBL. Ou então o soft, né? Que é de compressor. E é isso aí, problema resolvido.